Momentos vergonhosos acontecem o tempo todo com milhares de pessoas. Até aí, tudo bem. O problema é quando você é filmado fazendo essas coisas vergonhosas e acaba caindo nas redes sociais. Muitos atletas profissionais já passaram vergonhas em partidas que estavam sendo transmitidas na televisão para milhares de espectadores e que obviamente se tornaram um meme. Será isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké e hoje nós vamos ver momentos ridículos e vergonhosos do esporte. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei e já se inscreve também aqui embaixo se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo. Todo dia tem vídeo novo no canal, então vai embaixo, clica em se inscrever e ativa a notificação pra você não perder nenhum desses vídeos. Agora, vamos lá pra gente ver quem são esses atletas que passaram vergonha. Durante uma partida de beisebol lá nos Estados Unidos, uma cena bem desagradável acabou acontecendo. O receptor do time, que é o jogador que fica ali agachado para receber a bola do arremessador, acabou se dando bem mal durante um dos arremessos. Isso porque ele não estava segurando o equipamento de proteção da maneira 100% correta. Ele estava agachado lá, tranquilão, fazendo o trabalho dele, quando o atleta foi arremessar a bola e simplesmente atingiu a bola. É isso mesmo. 3-2 pitch. Ouch. Boy, that caught Molina and he's down. Obviously, there are bigger ones that end up hurting a lot more. I mean, those would take guys out of the lineup. Como vocês viram, ele fica se contorcendo de dor e todo o estádio fica tipo, meu Deus, o que aconteceu? Porque, obviamente, levar uma bolada na bola dói pra caramba. Pra você ter uma ideia, alguns arremessos podem chegar até mesmo a 120 km por hora. Então imagina, uma bola de beisebol que é um pouco pesada atingindo seus órgãos vitais. Isso não seria muito bom, né? Os times Corumbense e Itaporã estavam jogando pelo Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense. Até então, a partida estava ocorrendo normalmente. Os jogadores estavam lá, tranquilão, fazendo o trabalho deles, né? Que no caso é fazer gols. Quando do nada mesmo, um enxame de abelha invadiu o estádio e começou a ir atrás de todos os jogadores. Para eles se protegerem e não serem picados, eles se deitaram imediatamente no chão. Isso para que o enxame não vissem eles e, passasse por cima, não picasse. E por incrível que pareça, isso deu certo. Eles já são treinados para isso, já que algumas vezes pode acontecer de um enxame invadir o estádio. Até o juiz se deita no chão, já que obviamente ninguém quer levar picadas. O jogo teve que ser interrompido por aproximadamente 10 minutos, que no caso foi o tempo em que os jogadores ficaram deitados no chão até que esse enxame de abelha fossem embora. No MMA e no WWE, uma das coisas que nós mais vemos é os lutadores fazendo entradas bem diferentes uns dos outros. Às vezes um quer fazer uma gracinha, tenta pular de uma forma estranha, entrar de uma maneira engraçada, já outros entram bem sérios. Enfim, cada lutador tem a sua maneira de fazer o seu espetáculo. Só que um lutador do WWE chamado Titus, que simplesmente foi literalmente parar debaixo do ringue de luta. Ele subiu pro ringue e foi lá fazer a luta dele. Mas foi uma cena mas tão engraçada que nem mesmo os narradores aguentaram segurar a risada. Oh my God, what the heck? What did Titus just... Durante uma luta no MMA, uma cena inusitada aconteceu. Os dois lutadores estavam lá lutando, obviamente, quando do nada, um deles foi nocauteado e levou alguns socos e literalmente apagou na hora. Assim que ele caiu, o juiz então foi lá fazer o trabalho dele, que no caso é separar ali a confusão, declarar o vencedor. E no momento em que ele estava vendo lá se o lutador que estava nocauteado estava bem, ele então acordou do nada, totalmente confuso, e achou que o árbitro era, na verdade, o outro lutador e simplesmente partiu pra porrada. O juiz, então, não tinha o que fazer. Como ele gritava, falava com o lutador, ele não ouvia, não parava a luta. O juiz, então,
também nocauteou o lutador. Кончился 10 секунд потребовалось, но посмотрите, не может в себя прийти Ренат. Но здесь не просто приходится, но и секундантом Рената Летифова сейчас хорошо бы успокоиться. Ele aplicou um mata-leão e simplesmente caiu de novo o lutador. Obviamente que na internet as pessoas ficaram zoando, falando, nossa, foi nocauteado pelo lutador e pelo árbitro. Mas mesmo assim, o juiz agiu da maneira que ele achou correto. Se algum dia você estiver vencendo uma prova, uma corrida, seja o que for, não comemore antes, porque senão você pode passar vergonha igual esse ciclista aqui. Basicamente, ele estava disputando uma prova muito longa e no final dela ele estava bem distante do segundo colocado e prestes a cruzar a linha de chegada, se declarando então o campeão. O problema é que ele quis, comemorar antes da hora. Ele começou então a levantar os braços, bater palmas, isso e aquilo. Só que ele acabou se desequilibrando e isso aqui aconteceu. Ele literalmente se desequilibrou e caiu. Provavelmente deve ter ralado bastante, já que ele estava numa velocidade consideravelmente alta. Porém, mesmo ele caindo, ele ainda tentou vencer a corrida, só que não deu. Já que até ele se levantar, pegar a bicicleta, começar a pedalar, foi tempo suficiente para que o segundo colocado chegasse em primeiro, sendo assim o campeão e recebendo o prêmio. A empresária Luísa Helena Trajano é simplesmente uma das mulheres mais ricas do Brasil. Ela é bilionária, dona do Magazine Luiza. Aqui no Brasil, quando foi ter os Jogos Olímpicos, eu não sei se você se lembra, mas inúmeras pessoas carregaram a tocha, levando ela acesa de cidade em cidade, atravessando quase que o Brasil inteiro. A Luísa foi convidada para ser uma das pessoas que iria carregar a tocha. Para isso, ela tinha que pegar a tocha e literalmente apenas ir correndo um trajeto aí que não é muito longo. Isso aconteceu lá em Franca, em São Paulo. Ela estava carregando a tocha tranquilamente, estava dando tudo certo, até que chegou em uma rua que era meio íngreme, era uma subidinha, e ela simplesmente tropeçou e caiu com tudo no chão se espatifando. Nas imagens dá pra ver que até mesmo os agentes que estavam ali do lado, né, pessoal da segurança, também da equipe das Olimpíadas, tentaram segurar para que ela não caísse no chão, só que não deu. Eles não conseguiram a tempo, ela caiu e obviamente se tornou um meme na internet inteira. Mas pelo menos ela continua bilionária, né? E eu pobre, que triste. Uma das piores coisas para um jogador de futebol é com certeza fazer um gol contra. Normalmente os gols contras acontecem por conta dos jogadores que vão tentar defender uma bola e acabam atrapalhando o goleiro, fazendo com que a bola entre direto no gol. Só que é pior ainda caso aconteça igual a esse goleiro aqui. Dois times estavam se enfrentando em uma partida que valia vaga para a final do campeonato local. A partida estava ocorrendo normalmente. Durante um lance, a bola havia sobrado para o goleiro para que ele defendesse de forma tranquila e não tinha chance literalmente nenhuma de gol. Eis então que o próprio goleiro queria a chance de gol. Ele foi pegar a bola para arremessar rapidamente para os jogadores tentarem fazer um contra-ataque, só que ele simplesmente acabou se perdendo e jogou a bola dentro das redes. O cara literalmente jogou a bola no próprio gol. Ele até tenta correr atrás da bola, só que não dá certo, já que ele arremessou com bastante força. Dá pra ver na cara dele que, ele não acreditava o que havia acabado de acontecer. Ele nem sabia se isso era possível, se, contava como gol, mas sim, conta como um gol. Graças a isso, ele fez a equipe ser desclassificada, já que eles perderam por um gol de diferença, que no caso foi esse.
No esporte existem inúmeras modalidades e todos nós sabemos que cada time, cada modalidade tem o seu uniforme em específico. Quem cria eles são os designers dos times, das seleções, enfim, eles criam a roupa para que fique de maneira mais agradável possível e que seja bem profissional. Porém, não foi bem isso o que aconteceu com alguns times e seleções. Os designers acabaram fazendo roupas completamente bizarras, como por um exemplo de um time de hóquei lá dos Estados Unidos, onde a roupa deles é literalmente bizarra. A roupa é totalmente colorida, as cores são bem estranhas uma das outras, tipo, não ornam. E o mais estranho é que tinha um colar havaiano, tipo, sem sentido algum. Até aí tá tudo bem. É estranho, mas não deixa os atletas constrangedores, como o caso das atletas de ginástica dos Estados Unidos. Os designers fizeram uma roupa até que bem bonita. O problema é que quando chega lá nas partes baixas, assim, sabe, da pessoa, eles decidiram colocar uma cor diferente. E isso claramente fez ficar parecendo que as atletas haviam, sei lá, tipo, feito xixi na calça, ou que elas suaram demais e ficou molhado, tipo, ficou uma coisa bizarra, a ponto até mesmo das atletas não quererem nem olhar para a foto. Obviamente isso foi muito falado nas redes sociais, já que eles poderiam ter feito apenas o básico, o normal e tava tudo ok. Só que aí foram inventar de colocar esse detalhe mais escuro em apenas um lugar e aí, obviamente, já sabemos que não cairia bem. No ano de 2011, o Real Madrid foi campeão da Copa Rei. É uma competição nacional que eles não ganhavam fazia 18 anos. A final foi disputada contra o maior rival do Real Madrid, que no caso é o Barcelona, e o Real ganhou por 1-0. Eis então que os jogadores foram fazer uma passeata, comemorando e tal, como todos os times fazem no Brasil e no mundo. O Sérgio Ramos, que é um dos jogadores mais conhecidos do mundo, estava lá segurando o troféu, comemorando e tal. Só que ele simplesmente, num momento de descuido, quando ele estava lá em cima no ônibus, ele deixou o troféu cair, literalmente quebrando ele. Porque a copa pesa 15 kilitos com 77 centímetros de altura e aí está. Aí vai. E se le acaba de cair a copa a Sérgio Ramos. Como se não bastasse já a queda bem alta, né? A altura do troféu ter se espatifado no chão, o ônibus ainda consegue meio que dar uma atropeladinha ali no troféu e isso fez com que ele amassasse um pouquinho mais. Mas isso não foi motivo para a festa acabar. Os jogadores do Real Madrid continuaram comemorando e depois a taça foi recolhida e exposta no Museu da Federação das Rosas, lá em Madrid. E provavelmente depois o Real Madrid deve ter mandado fazer outra taça, enfim. Se você quiser ver a taça amassada, basta ir nesse museu. Durante uma prova de corrida com obstáculos aqui nas Olimpíadas que aconteceu no Brasil, lá no Rio de Janeiro em 2016, um atleta haitiano acabou passando uma baita vergonha. Antes da corrida, estava sendo transmitido imagens do atleta, tipo, todo confiante, rezando, tal, como se ele fosse, tipo, o cara mais de boa do mundo, enquanto os outros atletas estavam todos nervosos, já que, obviamente, eles treinam muitos anos para chegar naquele dia e fazer apenas aquela corrida e tentar se consagrar medalhista de ouro. Então, começou a corrida. O atleta lá haitiano foi correr, só que ele não correu da maneira bem certa. Aparentemente ele estava muito nervoso e no momento dele pular o obstáculo, ele não pulou. O cara literalmente saiu bolando ali, caindo com tudo. Dá pra ver que ele nem tenta se levantar pra tentar correr atrás, já que ele percebeu que havia perdido a corrida. Em câmera lenta é possível ver que ele se esqueceu de pular. Tipo, ele foi andando e esqueceu de pular. É uma coisa bizarra. Ele tentando demonstrar que estava lá tranquilo, de boa, sendo que, na verdade, ele estava muito nervoso, a ponto de esquecer de pular o obstáculo.
A marcha atlética é uma modalidade das Olimpíadas que muitas pessoas acham engraçado de assistir. Isso porque as pessoas têm que marchar, tipo, correr de maneira elegante. Elas têm que correr sem correr. Eu não sei se vocês conseguiram entender, tipo, elas não podem levantar o pé a uma determinada altura. São várias regras que tem que seguir para que elas consigam concluir a corrida. Só que, obviamente, quem chega em primeiro é quem vence. Então elas tentam fazer de tudo para chegar em primeiro lugar. E devido a isso, se torna uma corrida bem engraçada. As mulheres correndo de uma maneira que fica, tipo, meio torta, sei lá. É muito estranho. Todos os anos de Olimpíadas surgem inúmeros memes com a mesma coisa, com a mesma modalidade, já que é bem estranho você ver a pessoa, tipo, correndo e o pé nem levanta, tipo, continua reto. As pernas ficam até tortas, já que o percurso é bem grande e também é bem cansativo. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falou e tchau!